Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Então, Bárbara, eu soube que você preparou um artigo no campo da intervenção estrutural, no ecoestrutural, para a gente discutir hoje. O que você vai apresentar para a gente? Me conta aí. Bem, hoje eu trago um novo artigo também, do fim de 2025, sobre imagem multimodalidade para avaliação e guia, e a gente guiar a oclusão percutânea do apêndice arterial esquerdo. Essa oclusão do apêndice emergiu como uma intervenção importante para a prevenção de AVC em pacientes com fibrilação atrial não valvular, que não toleram anticoagulação a longo prazo. Então, essas tecnologias vêm sendo aprimoradas cada vez mais, e o ecocardiografista tem que ter uma noção do que ele tem que fazer, uma noção não, uma precisão no pré-procedimento, na orientação dentro do procedimento e no pós-operatório. Então, fibrilação atrial é uma doença muito comum que favorece a formação de trombos e os pacientes vão precisar a longo prazo de anticoagulantes. Então, existe um risco do AVC isquêmico, ao mesmo tempo que pacientes também têm sangramentos, efeitos colaterais ou não conformidade. Existem dois tipos de procedimento, de dispositivos de oclusão. O primeiro dispositivo é um tipo plug, que tem um mecanismo de oclusão único. O primeiro foi aprovado em 2015, e existe uma evolução, que é um dispositivo de disco e lóbulo, que foi inovador, porque ele separou a ancoragem do selamento ali da primeira ancoragem e o selamento ali do apêndice arterial esquerdo. Então, esse dispositivo se adapta a várias anatomias desafiadoras do apêndice arterial esquerdo, mais estável e menos vazamentos. Eu não vou falar sobre isso, não. Bem, o ecocardiografista tem, na avaliação pré-procedimento, que fazer essa avaliação com transofágico. O objetivo é fazer o planejamento de falar qual que é a morfologia do apêndice arterial esquerdo, excluir trombos e fazer as medições necessárias na zona de aterrissagem ali, para que possa ser avaliada a possibilidade de esse implante. Então, o que o ecocardiografista tem que fazer? Avaliar o tamanho e a forma do apêndice arterial esquerdo, o número de lóbulos desse apêndice arterial esquerdo, a localização dos lóbulos e confirmar ou descartar a ausência de trombos. Então, existem 4 morfologias de apêndice arterial esquerdo, que não é tão fácil assim, algumas parecem 2 e tal, mas existe a letra A, que é essa imagem do apêndice de biruta, que é um único lóbulo proeminente. Você vê que ele tem um ósteo que não é tão grande, tão complexo, então é muito favorável para a oclusão percutânea. O segundo é aquele chicken wing, asa de galinha. Ele tem um ângulo, uma dobra da asa de galinha, que muitas vezes é desafiador para colocar o plug.
para colocar o oclusor. A forma de cactus, geralmente ele tem 2 lóbulos mais ou menos iguais. Ele tem um ósteo, assim, uma entrada, um ósteo pequeno, que geralmente é muito favorável. E tem o couve-flor, ou brócolis, que é um apêndice que tem a boca larga, que é muito desafiador, porque ele tem múltiplos lóbulos e tem uma profundidade variável, às vezes tromba no lóbulo, então não é tão fácil. Então, essa é uma imagem muito bonita, ó, mostrando que a biruta, a forma de biruta é muito fácil, entre aspas, de fazer, a gente vai guiar, mas ela favorece a oclusão percutânea, porque ela tem um ósteo fácil de ocluir, e também a forma cactus, que são múltiplos lobos, também é bom porque ele tem um lobo principal curto, então consegue fazer essa oclusão. Já a asa de frango não é tão fácil, porque tem essa dobra, e o couve-flor também pode ser que os lóbulos não fiquem tão atrapalhem ali na ancoragem e no selamento do plug. Bem, após essa avaliação, da morfologia do ósseo, o ecocardiografista tem que fazer medidas específicas que ele vai ter na mão dele, de medir o tamanho, a distância da coronária, da CX, até a outra parede. Tem vários pontos que eu não vou falar quais que são, porque a gente vai ter isso à nossa disposição durante o procedimento. Mas a gente vai ter que medir vários comprimentos do apêndice lateral-esquerdo, antero-posterior, látero-lateral, a 0, 45, 90 e 135 graus. Então, a largura máxima do ósseo do apêndice lateral-esquerdo deve ser medida, e de preferência ser maior que 18 e menor que 30 milímetros, para poder acomodar todos os tamanhos disponíveis, certo? Então, há 2 dias eu fiz uma oclusão percutânea, usando o aparelho da Philips, a sonda X8, então eu pude fazer essa avaliação muito precisa no multiplanar e fazer essa delimitação da área vista de cima do ósseo do apêndice lateral esquerdo. Então, atualmente a gente tem uma grande facilidade de ter acesso a esses aparelhos e fazer uma medida correta que se aproxima muito da tomografia que também é feita. Então, o que eu fiz, o que eu mostrei para vocês, foi esse multiview aqui, que a gente consegue medir em tempo real a área do ósseo e programar o tamanho da prótese. Então, aqui está mostrando, então, o que a gente vê na prática, as morfologias favoráveis, que são a biruta e o cactus, e as anatomias desfavoráveis. Esse letra B aqui é uma asa de galinha, que elas estão associadas com profundidade insuficiente, ou muitas vezes o ósseo é muito grande, então não cabe a prótese lá. Então a gente vê que no asa de galinha tem uma dobra que não dá para fechar, esse do meio ele é um ósseo muito grande, e esse terceiro aqui ele tem uma profundidade muito pequena. Então isso a gente tem que ter uma noção, e na hora da gente fazer a medida, a gente tem que saber que isso é considerado para a gente guiar, orientar o médico, o hemodinamicista, o eletrofisiologista que vai fazer isso. Durante o procedimento, o transofágico é a modalidade de imagem primária para essa oclusão. A gente é o olho do eletrofisiologista, a gente confirma as medições lá na hora, a gente descarta trombo, a gente ajuda na punção transeptal, que quanto mais inferior e posterior, melhor. Então, a gente tem que estar mais alto para poder acessar ali mais posteriormente o apêndice atrial esquerdo, diferente do mitra clip, né? A gente vai ajudar no posicionamento do catéter, a gente vai falar com o eletrofisiologista, guiar até o ósseo do apêndice atrial esquerdo, ajudar na liberação do dispositivo, ver a posição, ver a trajetória e fazer a verificação final do procedimento. Então, a punção transeptal, os eletrofisiologistas são muito já experientes nisso. A gente vai guiar aqui o cabo dentro da via pulmonar superior esquerda. A gente vai ajudar a avançar o pigtail para dentro do apêndice atrial esquerdo, introduzir a bainha, liberar lá no apêndice atrial esquerdo. A gente guia isso tudo de forma muito simples com o uso do ecocardiograma transofágico. E após isso, a gente vai ajudar
na liberação do dispositivo. Ele vai ficar esférico, a gente vai avaliar a posição dele, e aí vamos fazer, e aí o hemodinamicista, o eletrofisiologista, vai fazer o teste chamado teste de critérios PASS, P-A-S-S, ver se a posição está correta, ver se foi ancorado, ele faz os testes de estabilidade, que é o A, o S, vê o tamanho, faz a compressão ali daquela prótese lá dentro do apêndice atrial esquerdo, e o último S é o SEAL, ver se existe algum refluxo paraprotético, e isso é visto medindo a vena contrácta das regurgitações paraprotéticas ali que estão ao redor ali do dispositivo. No pós-procedimento, a declaração do consenso de 2023 recomenda, então, acompanhamento com transofágico ou tomografia, 45 a 90 dias depois da oclusão, para avaliar mesmo a vedação desse dispositivo, e um segundo acompanhamento em 1 ano, principalmente se tiver alguma preocupação com presença de trombos ou de vazamentos periprotéticos. E se algum trombo for detectado, tem que repetir o transofágico ou tomografia a cada 45 a 90 dias até a resolução. E, por último, a gente vai, na hora de finalizar, a gente vai confirmar, então, a ausência de trombos, a gente vai realizar novamente aquele 0, 45, 90 e 135 graus, e a gente vai avaliar a presença de leaks. Os leaks, como eu disse aqui, a gente faz a avaliação pela vena contracta, menor que 5 milímetros de vena contracta é um leak considerado discreto, e aí sim o procedimento continua até finalizar, se tiver um leak bem pequeno. Falando rapidamente em relação ao trombo, que pode estar relacionado ao dispositivo, é uma incidência muito pequena. A maioria dos casos, 58% dos casos, tem detecção de trombo, são detectados após 3 meses. E é preocupante, tem significado clínico, aumenta o risco mais ou menos 4 vezes de eventos isquêmicos, e geralmente são pacientes já idosos, pacientes que já tiveram eventos embólicos prévios, o Chagas vascular desse paciente é maior, então é sempre um motivo de preocupação. Então, a gente consegue ver uma imagem hipoecogênica, né, ao transofágico, ou muitas vezes móvel, aderida ali ao dispositivo. Já o vazamento peri-device é desafiador, tem que ter o transofágico, a gente tem que ajustar ali o colo, diminuir a escala para ver mesmo ali. O transofágico e a tomografia fazem esse diagnóstico. Os leaks peri-device são muito raros, mas se existe um leak grande, ele está mais associado, os mecanismos são vazamento pela borda ali, tem um lóbulo ali que não encaixou, que ficou descoberto, então o vazamento favorece, então, até um risco maior de tromboembolismo dessa prótese. Então, como eu disse, a vena contracta do leak menor que 5 milímetros é aceitável. E as complicações pós-procedimento, desse procedimento de oclusão percutânea, principalmente derrame pericárdico grave, até 4%, e sangramento maior, até 1%, e além de AVC isquêmico e embolização do dispositivo, que são muito raros. E a mortalidade do procedimento é muito baixa, é muito seguro o procedimento. E aí, Felipe? Parece fácil, mas é fácil, viu? Isso eu posso te afirmar. Cada vez mais fácil. O uso de transdutores tridimensionais modernos facilita a nossa vida. Então, eu acho que é promissor e, sendo bem indicado, a gente, como ecocardiografista, consegue fazer sem menor dificuldade. Essa é uma baita revisão que definitivamente traz vários aspectos práticos ali, né? Você trouxe todos eles aí na sua apresentação de maneira muito clara. Basicamente, a gente precisa lembrar que as medidas são feitas em 4 planos, que são planos ortogonais em si, então é 0,90, 45, 135, então o biplanar ajuda muito nesses casos aí, usando o 3D, como você mesmo trouxe, e que a gente tem que conhecer as especificidades de cada dispositivo ali, são 2 tipos principais que a gente precisa conhecer, e conhecer as etapas do procedimento. Eu acho que esse é o principal. É como você falou, é um procedimento que assusta muito mais na teoria do que na prática. Eu sempre acho que estar na sala de hemodinâmica é sempre um desafio, porque tem pouca margem para erros, mas, de maneira geral, é um procedimento tranquilo, porque tanto eletrofisiologistas quanto hemodinamicistas
tem uma boa experiência na manipulação dos catéteres e na cateterização ali da veia pulmonar esquerda, que é o passo central ali do procedimento antes de chegar lá. Então, punção transeptal e cateterização da veia esquerda são pontos que eles fazem muitas vezes sem a gente ali se vacilar. E aí o papel do eco é justamente guiar ali aquele ajuste fino da liberação do dispositivo, posicionamento e liberação do dispositivo no interior do apêndice atrial esquerdo, né? E o papel principal aqui é a gente estar atento ao potencial de complicações, sejam elas no procedimento ou após ele, né? Então, notadamente ali a presença de leaks, lobos que ficaram não ocluídos, então por isso a importância de entender as anatomias, né? Enfim, uma revisão muito boa, não tenho por que me repetir aqui, mas definitivamente que é um procedimento que tem uma tendência a ser cada vez mais realizado aí, né? A gente tem um grande grupo de pacientes que tem dificuldade de anticoagulação e esse acaba sendo o principal uso dessa terapêutica, e eu acho que na medida em que isso for barateando um pouquinho mais, que talvez o principal obstáculo ainda seja custo, a tendência é que a gente veja isso acontecendo cada vez mais na prática, né? Muito legal, Bárbara, muito boa a revisão aí desse tema, que sem dúvida nenhuma, para quem faz eco hospitalar, está cada dia mais presente no nosso dia a dia. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.